Olá, senhoras e senhores, sempre um prazer imenso de poder dividir o meu conhecimento com vocês. Quero que você passe e você vai passar. Vejam, na última aula nós vimos a política toda pombalina de investimentos, praticamente. Tudo bem, em função dos acúmulos de riquezas de Portugal. Mas foi uma política de investimentos, porque, afinal de contas, ele foi um déspota esclarecido, principalmente economicamente liberal. E favoreceu, devido às riquezas de ouro, favoreceu ao grande desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Pombal cai, quem entra alucinada pelo poder, Dona Maria I. Dona Maria I inverte anula completamente a política de Pombal. Ora, se Pombal trouxe um certo alívio, avanço e certo desenvolvimento, um melhor bem-estar um pouco na colônia, Dona Maria, com sua alucinação pelo absolutismo, inverte tudo. É óbvio que isso vai trazer descontentamentos e rebeliões. É justamente o nosso tema de hoje. Desculpem aqui, só foi um momentinho. Vamos então verificar sobre as rebeliões que acontecem inicialmente no governo de Dona Maria I e depois com seu filho Dom João VI. Primeiro, vamos conhecer o contexto. A animação vai ser bastante lenta, mas é proposital por causa dos comentários. Nós tivemos na história do Brasil as chamadas revoltas nativistas. Qual era a característica delas? Foram as revoltas contra eventuais medidas do governo português, principalmente no campo econômico, que traziam o descontentamento contra essas medidas. E nós tivemos também as rebeliões separatistas pela independência, a separação de Portugal. Como podemos acompanhar, a primeira nativista foi a aclamação de Amador Bueno, quando em 1640 Portugal proclamou a sua restauração da União Ibérica. Nós tivemos depois a insurreição pernambucana em relação à saída dos holandeses do Brasil, por causa da política holandesa. Nós tivemos depois a revolta de Manuel Beckmann, que foi por causa da crise econômica, por causa da saída dos holandeses. Nós tivemos a Guerra dos Emboabas, de novo problema econômico na disputa pelo estanco e direito de exploração de ouro. Nós tivemos a Guerra dos Mascates, conflito político-econômico entre senhores do engenho de Olinda e Recife. E nós tivemos, como a última em 1720, a revolta de Vila Rica, que foi por causa do aumento dos impostos na mineração. Então, o que é que nós percebemos? Revoltas contra medidas opressoras, mas não eram movimentos contra a colonização. Do outro lado, nós tivemos as rebeliões separatistas, quer dizer, contra a colonização. Chega, fim.
Na ordem cronológica, a primeira Inconfidência ou Conspiração Mineira, em 1789. Logo em seguida, em 1794, nós vamos ter a Conjuração Carioca ou do Rio de Janeiro. Nós vamos ter as características sobre cada uma delas. Depois, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798. Na Bahia. E, finalmente, em 1917, a Revolução Pernambucana. O que nos chama a atenção? De que todas elas, emancipacionistas, receberam influência, foram inspiradas nas ideias iluministas. Todas elas possuíam caráter regional. Todas elas queriam instalações de repúblicas, regime republicano. E todas elas tinham a participação do clero. Bom, temos 3 observações impressionantes. Vamos usar o juízo. Primeiro, todas receberam apoio do clero. Ora, existia padroado, a submissão da igreja ao Estado. A igreja era instrumento do poder do Estado. Quer dizer que a própria igreja, ou se não como instituição, uma grande parcela de seus membros, se coloca contra a lei, contra padroado, contra o Estado português. Segunda observação. Todas elas queriam instalação da República. É de lascar. E quando o Brasil foi independente, se tornou independente, instalaram monarquia. E todas as rebeliões antes queriam república. Terceiro, todas elas eram regionais. Então, pela lógica, não houve nenhum movimento nacional pela independência do Brasil. Como é que então o Brasil ficou independente? Como um todo. Se não teve nenhum movimento nacional pela independência dele. É a nossa história terrível que até hoje continua acontecendo de uma forma institucional. Isso que é o maior pecado. Então foi golpe. Vamos ver. A proclamação da independência do Brasil. Golpe. Vamos analisar agora as 3 primeiras. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca e a Conjuração Baiana. Observem bem, senhores, pela imagem, que as 3 primeiras aconteceram no governo de Dona Maria I, que morava em Portugal, e nenhuma das 3 conseguiu eclodir porque foi reprimida antes da eclosão. E a rainha morava em Portugal. Segunda observação. Todos os 3 movimentos foram traídos. Nós vamos ter uma justificativa. Por quê? Já. Mas vejamos o que foi que aconteceu com a Revolução
de Pernambuco de 1817. Foi uma revolução exemplar. Foi um ícone do movimento revolucionário em toda a história do Brasil. Por quê? Aconteceu no governo de Dom João VI, que desde 1808 estava no Brasil. E essa revolução eclodiu, quer dizer, foi muito bem preparada para acontecer embaixo do nariz do rei que estava aqui, sem que a monarquia desconfiasse de alguma coisa. Tem que ter justificativa. As justificativas vou apresentar agora. Vamos acompanhar o slide. Primeiro, a Inconfidência Mineira foi organizada pelos ricos donos das minas. A Carioca, pelos intelectuais. A Baiana, pelas massas populares. E a Pernambucana. Olha a diferença extraordinária. Todas as categorias sociais participaram na Revolução de 1817. E todas em função dos interesses de todos. Por isso eu disse que é o ícone das revoltas no Brasil, das rebeliões no Brasil. Todas as categorias sociais em função dos interesses de todos. Como é que isso tudo aconteceu? Aí nós vamos agora prosseguir. Sim, a única que eclodiu, a de Pernambuco, e a única que não foi traída. Até que tentaram, mas não conseguiram. Isso há 200 anos atrás, Pernambuco era Pernambuco. Vamos lá. A primeira, Inconfidência Mineira ou Conspiração Mineira de 1789. Inconfidência ou conspiração? Adotou-se na tradição histórica brasileira, por causa da influência da história de Portugal, dar-se o nome a esse movimento de inconfidência. Inconfidência é traição. Ora, se os ricos donos das minas queriam sua independência, onde é que está a traição? Traíram Portugal? Por quê? Se Portugal estava explorando pra caramba a rica região das minas. Então, por isso, o mais adequado termo para o movimento não é inconfidência, é conspiração contra a metrópole. 1789. Será que recebeu influência de algum outro movimento iluminista na Europa? Ou no mundo? Recebeu. De quem? Da Revolução Francesa? Não, não pode ser da Revolução Francesa. A Revolução Francesa eclodia justamente no mesmo ano, 1789. Naquela época, nós não tínhamos meios de comunicação imediatos, redes sociais, para que a ideologia fosse transmitida online. Então, jamais poderia ser influenciada pela Revolução Francesa. Agora, poderia e foi ser influenciada pela independência dos Estados Unidos, podemos observar no slide, em 1700, que aconteceu em 1776. Obviamente,
Vamos lá. Quais as causas da rebelião indiretas? Primeiro, todo mundo já estava cansado do pacto colonial, da opressão da metrópole, da subordinação à metrópole, do controle da metrópole, da falta de liberdade, da falta de livre comércio e assim por diante. Todos os ricos, principalmente donos das minas, já estavam cansados contra a cobrança dos impostos. E principalmente no final do período mineratório, no processo de decadência. Absurdos os impostos de cada casa de fundição, sem arrobas de ouro como imposto para a metrópole, se o ouro estava reduzindo. Terceiro, muitos estudantes dos ricos donos das minas estudavam na Europa, principalmente França e Inglaterra. Ora, a França e a Inglaterra são berços do iluminismo. Será que eles não se inspiraram com essa ideologia, mesmo ricos, mas dependentes do Pacto Colonial de Portugal? Será que não se inspiravam com a ideologia liberal? Com o liberalismo? Por exemplo, na França, muitos estudantes encontravam-se com Thomas Jefferson, estudantes brasileiros encontravam-se com Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos na França, depois vai ser presidente, onde trocavam a ideologia, até queriam ajuda militar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estavam no processo de preocupação do seu próprio desenvolvimento e autonomia econômica. Então, jamais interessaria, naquele momento, aos Estados Unidos entrar em conflito militar. Mas receberam, obviamente, uma grande inspiração ideológica do iluminismo. Dívidas enormes, 538 arrobas de ouro que os ricos donos de Minas deviam a Portugal. Finalmente, o investimento que Pombal ofereceu aos ricos donos das minas no desenvolvimento das manufaturas, quando Dona Maria I assumiu, revogou. Vejam que cadeia terrível de decadência dos investimentos e quase falência dos ricos donos das minas. Finalmente, qual foi a causa direta? O movimento já estava todo preparado, tudo esquematizado. Faltava acontecer alguma coisa. O que foi que o governo de Portugal fez? Decretou a derrama. O que era a derrama? A cobrança do imposto devido pelos mineradores, que era cobrada de uma forma violenta, o exército invadindo as casas dos ricos donos das minas e tirando todos os objetos de valor até complementar a dívida para com a coroa. Ok. Eu ainda não falei de Tiradentes. E Tiradentes até então não está no movimento. Não sabe de nada. Talvez suspeita. Qual o programa dos conspiradores? Primeiro, a proclamação da República. Claro, todos queriam. A capital da República Independente, São João del Rei. Criação da Casa da Moeda. Queriam ter dinheiro próprio e não português. Fixação de câmbio.
1.500 reis portugueses valeriam a um mineiro. Que valorização do mineiro e desvalorização dos reis portugueses. Liberação das manufaturas, obviamente. A fábrica de pólvora. Naquela época, o termo fábrica de pólvora era produção de munição e armamentos. Então vejam como queriam se tornar independentes, mais do que isso. Queriam universidade em Vila Rica, queriam o fim do exército português e sim a criação da milícia nacional, ou seja, quem pertencia à milícia? Somente os portugueses nascidos na região das Minas, portanto, na capitania de São Vicente. Gritaram, tá ligado aquela manchete enorme, liberdade aos escravos. Aí todo mundo ouviu. Que quem está organizando isso? Os ricos donos das minas. Só que o povo não escutou a segunda parte. Somente aqueles nascidos no Brasil. Eram muitos? Se existia a proibição da procriação de escravos no Brasil por causa dos lucros do comércio de escravos organizado pela metrópole? Mas foi a manchete, ecoou. O povo escutou. Mas, criação do parlamento, presidente provisório por 3 primeiros anos, depois teríamos as eleições. Como país independente, pedir perdão das dívidas a Portugal. E, finalmente, existiam divergências entre os conspiradores. Vamos matar o governador de Barbacena e vamos abolir a escravidão? Vejam, se num movimento aparentemente coeso existiam divergências, e me parecem divergências principalmente questão social, será que esse movimento era unido? Eita! Só agora que eu vou falar de Tiradentes. Tiradentes até então não sabe de nada, a não ser um zum, zum, zum. Como é que Tiradentes entrou no movimento? Mas primeiro vamos verificar quem foi o Tiradentes. Primeiro, foi alferes, fazendo parte do regimento militar dos Dragões de Minas Gerais. Trabalhava na mineração, não era minerador dono, trabalhava na mineração, era tropeiro, tinha uma facilidade extraordinária de comunicação e oradão, e fazer como orador, principalmente nos meios populares. Tiradentes conhecia todo mundo, principalmente as massas populares. Ora, afinal de contas, era quase alcoólatra, tomava suas cachaças nas bodegas de Vila Rica e, obviamente, era muito querido por todos, era gente engraçada, era gente fina, era cara arretado. Além disso, tinha, então, essa capacidade de organização e liderança, porque tinha esse espírito de conquistar. Aí onde entra a questão. Por que é que Tiradentes entra no movimento?
Porque tinha amor à pátria ou porque tinha interesse pessoal? Fizeram de Tiradentes um herói nacional. Tiradentes era pobre, vivia no meio das massas populares. Só que os ricos donos das minas precisavam de apoio das massas populares. Como receber esse apoio das massas populares? Já sei. Tiradentes é um líder deles. Vamos bater o papo com ele? Ô Tiradentes, a gente está preparando isso, você quer entrar? A primeira reação de Tiradentes foi, e eu com isso? Mas os ricos donos das minas conseguiram convencer o líder popular para entrar no movimento. Como? Se você entrar no movimento, as massas populares vão entrar também. Vem atrás de você. Quem está organizando o movimento? Nós, ricos. Já pensou se o movimento der certo e vai dar certo? Como o status de vida, como a vida tua e de todos os outros não vai melhorar? Eita pau, é mesmo. Por isso, Tiradentes entra no movimento. Impressionante, porque foi deletado por Joaquim Silvério dos Reis, um dos homens, um dos mineradores mais ricos, que devia muitos impostos à coroa portuguesa. E por que o deletou? Covardia dos ricos. Por quê? Nas vésperas da eclosão do movimento, Silvério dos Reis se retira da Assembleia, se dirige escondido para falar com o governador. E diz ao governador: senhor governador, estão preparando um movimento para derrubar o senhor, matar o senhor, meter pau e cacete no seu exército. Como é? O quê? Por causa da derrama que o senhor decretou, que seria no dia seguinte. Qual a reação do governador? A princípio, o governador riu. Espera aí, e quem é o líder desse movimento? Qual foi a saída? Olha aí a covardia dos ricos. É Tiradentes. O quê? Tiradentes? Aquele alcoólatra? Aquele imundo que anda pelas cidades, nas bodegas? Você está brincando. Não. No final, convenceu. Qual a atitude do governador? Já sei. Onde é que eles vão se encontrar? De onde o movimento vai eclodir? Resultado. Amanhã, no lugar de eu cobrar a derrama, eu vou mandar o exército para lá. Dito e feito. De manhã, as tropas do governo se dirigem para o local da reunião, entram e procuram por quem? Por Tiradentes. E quem é que estava no meio da assembleia? Só os ricos e uma meia dúzia de populares. Por quê? Porque na cabeça do governador, quem era responsável pelo movimento era Tiradentes, porque foi assim delatado por Silvério.
Então o governador foi atrás de quem convencido? Atrás do líder, atrás do Tiradentes. Abandona a Assembleia e vai em busca de Tiradentes. Finalmente consegue prender. Por ter sido considerado pelo governo de Portugal como líder do movimento, é o único executado. Mais um golpe da classe social dominante. Mais uma vez, o povo envolvido pela arte do discurso da classe social dominante, sofrendo. Tem um poema que, quem sabe, na prova podem colocar como o enunciado para identificá-lo. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama foi lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, do cimo de alguma escada, profere-se alguma arenga, que bandeira se descobra, com que figura ou legenda, coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja, a Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algemas? Cecília Meirelles. Colocado no enunciado para identificar com fato histórico. Segundo a tradição, se diz que, e a história adota essa tradição, no ato da execução, Tiradentes teria dito: se eu tivesse 10 vidas, todas 10 vidas eu daria pela pátria ou pela ascensão social. Foi esse cara, o vice-rei Luís de Vasconcelos, do Brasil, que reprimiu a conjuração mineira. Finalmente, alguns fatos determinantes e verdadeiros, comprovados. Primeiro, na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, foi furtada, sendo seu paradeiro desconhecido até aos nossos dias. Segundo fato, tratando-se de uma condenação por inconfidência, para os portugueses traição, a coroa portuguesa, jamais os sinos das igrejas poderiam tocar quando a execução. Afirma de novo uma tradição e a história aceita que, mesmo assim no momento do enforcamento, o sino da igreja local soou 5 badaladas. A casa de Tiradentes foi arrasada. O seu local foi salgado para que mais nada ali nascesse. E as autoridades declararam infames todos os seus descontentes. Claro,
Não se pode fazer homenagem ao líder do povo, porque senão o povo vai atrás do líder e a classe social dominante fica onde? Será que o cenário atual brasileiro não está se repetindo? E, finalmente, Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes. Como alferes, o máximo permitido pelo exército português seria um discreto bigode. Durante o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os outros presos, tinham periodicamente os cabelos e a barba aparados, para evitar a proliferação de piolhos. E durante a execução estava careca, com a barba feita, pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda. Essa é a história da Inconfidência Mineira. Senhores, mais uma vez, obrigado pela atenção, sucesso e até a próxima. Você vai passar.